Olá pessoas, aqui é a Amanda e esse é o canal Entre as Páginas. Gente, hoje eu vim falar sobre mais um livro da URGS que eu gostei muito de ter lido. E é São Bernardo de Graciliano Ramos, que realmente é um clássico brasileiro, assim, que não custa nada você parar pra ler, tá? É muito bom. Eu não tenho livro físico dele, eu li no Kindle, mas como vocês podem ver, meu Kindle está carregando aqui atrás, porque eu virei a noite passada, lendo um livro. Bom, a narrativa de São Bernardo, de Graciliano Ramos, ela começa já meio... O que tá acontecendo? Eu pensei, será que eu peguei o livro certo para ler? Mas é que é uma conversa, o seu Paulo Honório, que é o protagonista e narrador da história, ele tá contando o que aconteceu pra história começar. Ele começou a descrever a sua história, mas ele não conseguiu se adaptar à coisa das editoras, sabe? Que escrevia com palavras muito bonitas e etc, enrolava muito, ele achava aquilo desnecessário. E aí ele resolveu escrever a sua própria história como se fosse um diálogo com as palavras dele. E, tipo, como ele queria fazer aquilo, sabe? Ele ia escrever e ele ia publicar. Aí começa contando que ele era um homem, um jovem que cresceu sem pai, uma mulher que cuidava dele quando ele era mais novo. E ele se virava, sabe? Tipo, ele não tinha nenhum futuro garantido, nem nada, e, tipo, tava na vida. Aí ele era apaixonado por uma mulher, mas essa mulher se envolveu com outro homem. E ele ficou possesso de ciúme e matou esse homem porque ele se envolveu com a mulher que ele amava. E não é spoiler, gente. Isso é literalmente umas primeiras páginas do livro. É ele, quando é muito jovem ainda, assassina o homem que se envolveu com a mulher que ele queria casar, ter filhos, etc. Aí ele vai preso, como ele é um Zé Ninguém na vida, assim, tipo, ele não sabia nada de nada, ele era só um cidadão normal. Foi preso na cadeia, ele aprendeu a ler, a escrever e tudo mais. E quando ele saiu da cadeia, ele tinha na cabeça dele que ele ia mudar de vida, ele ia fazer as coisas certas e ia mudar de vida mesmo. Só que a mulher que ele amava, quando ele saiu, já tinha se tornado outra pessoa completamente diferente, já era uma mulher da vida, e que não tinha mais prestígio, coisa assim, sabe, pra ele se envolver com ela. Aí ele teve com essa coisa na cabeça dele que ele ia ser rico. Ele fez vários negócios que não deram certo, pessoas que deram calote nele, que não pagaram o que devia e tudo mais. Até que um dia ele obrigou um homem que devia pra ele a pagar aquele dinheiro, ameaçando o homem realmente, e disse que ia começar a conseguir colocar a vida dele no lugar e fazer as coisas, entende? E ele tinha um amigo, Casimiro Lopes, que era um braço direito dele de verdade. Tipo, o cara não questionava nada, ele apenas cumpria as ordens que o seu Paulo Honório mandava. Aí, eles foram trabalhar na propriedade de São Bernardo. Ele decidiu, trabalhando lá, que ele queria comprar aquela propriedade. E aí ele se aproximou do dono da propriedade, mas não tinha muito sucesso com isso, sabe? Aí ele resolveu se aproximar do filho do dono da propriedade de São Bernardo, que é o Padilha, que vai aparecer muito na história ainda. Aí ele ficou super amigo do Padilha enquanto trabalhava na fazenda e tudo mais, até que o pai do Padilha faleceu e a fazenda de São Bernardo ficou para o Padilha. Aí, o Padilha era uma pessoa muito irresponsável, sabe? Ele pedia muito dinheiro emprestado, coisa assim, gastava com planos, ele tinha vários planos, mas nada dava certo. E aí ele pediu dinheiro emprestado pro seu Paulo Honório, e o seu Paulo Honório emprestou. Aí ele foi lá e pediu mais, o seu Paulo Honório emprestou, e foi emprestando, e foi emprestando. Até que um dia ele falou que não ia mais emprestar e que precisava de volta desse dinheiro. Porque, né, o cara só pedia, só pedia, só pedia. E aí achou que era na confiança, que seu Paulo Honório não queria cobrar, só que seu Paulo Honório cobrou. E o cara ficou enrolando pra pagar e tal, até que ele falou, faça o preço pela fazenda, ou seja, me dá a fazenda em troca de todas as dívidas que a gente tem. Só que o cara não queria fazer isso, né, tipo, era a fazenda da família dele e tudo mais. Enrolou, discutiram, até que fecharam o negócio pra pagar a tal da dívida. E o seu Paulo Honório conseguiu finalmente se tornar dono de São Bernardo. Só que daí parece que essa era a história de São Bernardo, né? Só que não. Mas enfim, ele chegou a um momento da vida dele que ele tinha tudo, entre aspas. Só que ele não tinha uma esposa, ele não tinha pra quem deixar tudo aquilo que ele viu, sabe? Que ele criou. E nisso ele tinha vários amigos, ele tinha o João Nogueira, o Casimiro e outros intelectuais e coisas que viviam com ele, que viviam, assim, na mesma cidade que ele e tudo mais, e que ele fazia muito negócio, só que ele não tinha um herdeiro.
E aí ele começou a pensar que ele queria ter um herdeiro pra deixar tudo aquilo, porque não fazia sentido, né? Mas enfim, agora parem. Você que quer ler apenas por interesse literário mesmo, que eu vou começar a contar a história daí pra diante pra quem vai fazer o vestibular da URGS. Mas lembrando que é um livro muito bom e eu super recomendo, gente. Tipo, eu adorei São Bernardo. Tipo, um livro muito bom mesmo. Tipo, eu adorei demais, porque realmente eu não tinha lido nada assim como o seu Paulo Honório mesmo, uma pessoa bruta, como ele mesmo se denomina, escrevendo sua própria história do jeito dele, sem papas na língua, sabe? Então é realmente muito bom, recomendo que vocês leiam com calma este livro. Mas enfim, aí ele resolve que quer se casar. Só que nisso, o Brito, que é um cara que ele se envolveu antigamente, que queria dinheiro, e uma vez ele emprestou, mas agora ele não queria emprestar mais, publicou no jornal a história sobre ele ser um assassino. E aí começou a difamar o seu Paulo Honório pra ele perder os negócios dele e tudo mais. Aí ele vai até a cidade, pega o trem, vai até onde o Brito tá e tal, e ameaça o cara, bate no cara, pra ele nunca mais fazer aquilo, sabe? Tipo, dar um corretivo no cara mesmo. E na volta, do trem, ele senta ao lado de uma senhora que ele já tinha visto na casa de um amigo, de um conhecido, juntamente com a sobrinha dela, que é uma professora. E aí ele começa a puxar conversa com a senhora e tudo mais, acompanha a senhora durante todo o trajeto, e quando eles chegam na cidade deles, ele encontra a professora, que é a sobrinha dessa senhora, que é a Madalena, e a Madalena, aí ele acompanha a senhora e a Madalena até a pousada e tudo mais, e oferece para que elas vão conhecer São Bernardo um dia. E ele começa a botar na cabeça que a Madalena é um bom partido para dar um herdeiro para ele. E ele começa a querer casar com a Madalena. Só que aí, a Madalena é uma moça que ela queria casar por amor. E, tipo, não tinha isso entre ela e o Paulo Honório, sabe? E aí ela começa a ficar meio relutante. Só que ele insiste muito e começa a visitar ela várias vezes e tudo mais. E fala que ele vai casar com ela. E, tipo, era questão de tempo, sabe? Aí ele fala com a tia dela, com a proposta, né? Que queria casar com ela e tudo mais. Até que finalmente resolvem se casar e as duas vão morar na fazenda de São Bernardo com ele. Só que a tia dela não gostava da ideia de morar numa fazenda, porque ela era muito urbana. E a Madalena não gostava de ficar parada e levar a vida de madame. Então a Madalena começou a se meter nos negócios dele e ele não gostou nada disso. Ela visitava os empregados, porque a fazenda tinha crescido muito, o seu Paulo Honório tinha conquistado muita coisa. Além disso, no início do livro, ele, para aumentar a fazenda, ele acaba matando um vizinho dele para poder avançar a cerca para as terras do vizinho e ele ter mais propriedade. Esse vizinho se chamava Mendonça e ele tinha duas filhas e tudo mais. Só que ele não teve dó nem piedade, ele matou o Mendonça para conseguir expandir a fazenda dele e conquistar o que ele queria. Aí, a Madalena começa a meio que cuidar excessivamente dos funcionários. E ele achava aquilo um absurdo, porque ele já pagava os funcionários e ele achava que tá muito bem. Obrigada. Só que ela tinha uma humanização a mais do que ele em relação aos funcionários da fazenda, sabe? E ela se dava bem com todo mundo, ela se dava bem com o Padilha, porque por mais que ele tenha tomado a fazenda do Padilha, o Padilha ficou, tipo, como um trabalhador dele, sabe? Na fazenda. E aí o Padilha tomava conta da escola da fazenda e tudo mais, e acabou que a Madalena se aproximou dele, se aproximou do João Nogueira, se aproximou do Godinho, que era amigo dele também, do Dr. Magalhães. Enfim, ela se aproximou de todo mundo, e ele começou a ficar muito bravo com isso, porque ela estava se metendo nos assuntos da fazenda, e ele começou a ter ciúmes dela também. Aí ele direcionou que ela ia digitar as cartas pra ele, tipo, porque ela usava palavras boas, bonitas e tudo mais. Aí ela ficava digitando na máquina de escrever as cartas que ele ia enviar e tudo mais, e ele só assinava pra ela ter alguma ocupação e não se meter nos negócios dele. Aí ficaram nessa vida, tipo assim, né, não muito felizes, até que ela engravidou de um menino e tudo mais, ela teve um filho com ele. Mas isso não mudou a relação deles, sabe? Eles ficaram, tipo, sendo conhecidos dentro de uma casa, porque não tinha sentimento entre os dois, era apenas um casamento de negócios mesmo, sabe? Aí, tá. Acontece várias coisas entre várias pessoas, mas que eu não acredito que seja tão importante, tão relevante pro vestibular. Eles falam da revolução, de que tinha o exército vermelho querendo tornar tudo comunista, e que a Madalena até era meio que... O Padilha tinha um pensamento meio que socialista, assim, sabe?
de mudar as coisas, de que uns tinham muito, outros tinham pouco. E a Madalena concordava com isso, e o seu Paulo Honório ficava muito bravo com isso, porque ele era a pessoa que tinha muito, sabe? E ele achava que aquilo era um plano contra ele e tudo mais. Até que acontece várias coisas. E como ela escrevia as cartas pro seu Paulo Honório, uma vez ele pegou ela escrevendo uma carta, que ele achou que era para um homem, e ele ficou muito, muito, muito enciumado, e ela rasgou a carta e tocou pela janela. E aí, desde então, ele ficou extremamente com o pé atrás. Ele tinha certeza que ela estava traindo e falava que se ela estivesse traindo, ia matá-la, ou pior, ia deixar ela sendo humilhada pela sociedade, porque ela não, né, naquela época era assim. Aí, papo vai, papo vem, tudo acontece, cada vez eles mais distantes um do outro, eles não se encostavam, ele começou a achar defeitos nele que justificassem o fato da Madalena agir daquele jeito, porque ele era um homem bruto, ele tinha mãos calejadas, mãos muito grandes, nariz muito grande, e, vários defeitos, assim, de um homem, que ele achava que... de um homem que não merecia tocar Madalena, sabe? Porque ela era uma pessoa muito delicada, e ele era uma pessoa muito bruta. Mas, ao mesmo tempo, ele ficava muito irracional em relação ao ciúme dele com ela, sabe? Ele era extremamente louco de ciúme. E ele conta isso ele mesmo, que é o narrador da história, e ele conta todos os defeitos dele, tudo que ele pensava em relação a ela. Até que um dia ele acha no quintal, perto do pomar, um pedaço de carta que ele lê e relê, só que ele não entende muito bem, porque ela é professora e ela escreve muito bonito, e algumas palavras ele realmente nem conhecia. E aí ele acha que aquela carta é para outro homem e tudo mais. E ele vai até a igreja quando ela tá saindo da igreja, da propriedade. E aí eles começam a discutir, ele quer saber o porquê daquilo, quem é a pessoa que ela conversa e tudo mais. E aí eles têm um diálogo muito vago. E ela não retruca, ela não fica brava, ela fica calma. E ele fica muito bravo com aquilo, até que ele se senta no banco da igreja. E ele se mostra uma pessoa meio que arrependida e coisa assim, e triste pela situação que eles estão, e adormece. Quando ele acorda de madrugada, ele vai andar pela propriedade, esperar o sol nascer e tudo mais. E quando ele chega perto da casa, ele escuta gritos, muitos gritos. E aí ele vai ver, e é a Dona Glória, a tia da Madalena, que eu esqueci de citar o nome. E aí quando ele chega no quarto, a Madalena está deitada, com a boca babando e tudo mais, e sem respirar. Ela cometeu suicídio, e ela falou que antes dela fazer isso, ela falou que aquela carta estava no escritório dela, a carta completa, que ele tinha achado só uma folha, que era só ele ir lá e ele ler a carta. Aí quando ele viu aquilo, ele tentou reanimar ela, mas sem chances, não tinha o que fazer, ela tinha tomado vários remédios e tinha falecido. Aí ele vai até o escritório e lê a carta, e é uma carta de despedida. E aí, não deixa claro o que ela escreveu na carta, e nem mesmo se ela realmente tinha um caso. Mas, assim, pelo que eu entendi da história, ela se tornou uma pessoa muito infeliz porque ela não queria casar por interesse. Ela queria realmente ter uma relação de amor e tudo mais. E ela pede pra ele cuidar bem da Dona Glória, só que é a tia dela. E a tia dela tem uma relação com o guarda-livros da propriedade, sabe? Eles meio que se apaixonam. Aí, enfim, ela falece, deixa ele, o filho e a Dona Glória. E a Dona Glória resolve que vai embora, ela não quer ficar ali, porque ela nunca se deu bem com o seu Paulo Honório de verdade, sabe? Ele sempre tratou ela com arrogância e botava a culpa de tudo que acontecia no relacionamento nela. Então, ela disse que não queria ficar ali. Aí ele fingiu que tinha dinheiro devendo pra Madalena pelos 3 anos que eles viveram junto e tudo mais, que naquela época pagava as coisas, tipo uma pensão, sabe? Mas foi com uma rescisão de trabalho, uma coisa assim, que ele pagou pra Dona Glória, pra ela pelo menos ter um lugar pra morar e pra ela ter uma vida digna, já que ela não queria morar ali com ele. Assim, logo depois, o guarda-livros pediu demissão também. E aí começou essa revolução vermelha que eles falavam, do Exército Vermelho, que lutavam pela igualdade e tudo mais, que não aprofunda muito na história, os ideais e tudo mais. E mostra que o Padilha e o padre que tem na história são a favores dessa revolução e tudo mais, e eles vão embora da propriedade para lutar no lado do Exército Vermelho, que eles falam. E o Godinho e o João Nogueira, assim, não são tão a favor disso, eles já são mais do meio capitalista. Sei que vai contando a história, isso vai indo pro fim,
E esses amigos dele sempre visitavam ele pra não deixar ele sozinho, só que cada vez mais, com o passar do tempo, ele ia ficando mais e mais sozinho e sem o que fazer. Por conta de toda a guerra, de toda a crise, a fazenda dele caiu muito, tipo, degringolou tudo, ele não conseguia, se ele plantava algodão, ele não conseguia vender, as hortaliças não vendia, as frutas do pomar não vendia, tipo, nada vendia, e quando vendia era com um preço muito baixo, ou fiado, e ele levava vários calotes e tudo mais. Aí ele começou tipo, ir ladeira abaixo mesmo, sabe? Aí ele, como ele cresceu pegando parte das terras dos vizinhos e tudo mais, ele narra que ele via agora as cercas dos vizinhos avançando para a propriedade dele e ele não tinha muito o que fazer. E mesmo que se ele começasse tudo do zero, ele não tinha um motivo para fazer isso. Porque ele não gostava do filho dele, a mulher tinha deixado o filho dele morava com ele, era uma criança pequena, mas ele não gostava, ele não tinha afeição pelo filho dele. E aí tava meio que esperando o filho dele crescer para ver se o filho dele tinha vocação para cuidar da fazenda ou se não, ia botar ele pra ser doutor, bem assim ele fala. Então, e aí, tipo, mostra uma vida extremamente isolada e triste, sabe? Não mostra nem a questão do Casimiro Lopes, que era o braço direito dele. Simplesmente não narra o que acontece com o Casimiro. E ele fica totalmente sozinho no final da história. Tipo, ele fez tudo o que fez pra ter uma propriedade grandiosa, pra ser rico, pra ter uma família e deixar aquela propriedade pra um herdeiro. E no fim ele foi tão bruto, tão grosso, tão cruel em diversos momentos da vida dele, que ele ficou sem nada, porque a propriedade, por conta da crise, ele não conseguiu manter. A mulher dele se suicidou, a tia da mulher dele foi embora porque não gostava dele. Muitos trabalhadores dele se voltaram contra, porque ele não tratava bem os trabalhadores. Aí quando teve a revolução, eles foram lutar contra essa sociedade que tinha que quem tem muito cada vez vai ter mais, quem tem pouco cada vez vai ter menos. E aí ele foi, tipo, tudo na vida dele, todos os planejamentos dele foram por água abaixo. Aí ele fala que ele escreveu essa história porque ele realmente não tinha nenhum passatempo, e aí ele resolveu escrever a história da vida dele, e ele acaba o livro falando que agora que ele terminou, ele ia ficar na mesa ali até alguém acordar ele no outro dia, e porque ele não ia ter mais nenhum a fazer, nada a ser feito da vida dele, que a vida dele tinha ficado um verdadeiro vazio. Então eu achei muito interessante esse livro, porque ele mostra que às vezes as pessoas passam por cima de tudo e todos para ter posses. Só que eles esquecem que a posse um dia pode acabar e dependendo das atitudes que tu toma para ter aquela propriedade, aquelas fortunas e tudo mais, vai afastar todas as pessoas que importam da tua vida, sabe? Porque ele tenta fazer o bem, até ele, depois que ele fica rico, ele busca a mulher que cuidou dele quando ele era pequeno, por mais que não seja a mãe dele, né? E leva pra fazenda, dá comida, dá tudo pra ela viver em paz até a morte. Só que mesmo ela e todas as outras pessoas que ele gostava não ficaram com ele até o fim, sabe? Ele se viu completamente sozinho e desamparado, porque ele foi não foi um marido bom, a mulher dele se matou e ele não deu atenção pro filho, então ele não tinha um vínculo com o filho. Ele tratou mal as pessoas que estavam perto, era sempre grosso e hostil, que todo mundo se afastou dele. Então, às vezes, tipo, não vale a pena, sabe? Não vale a pena como tu botar tudo à prova por conta de bens materiais. Tipo, foi o que eu tirei de relação do livro de São Bernardo. Então, São Bernardo era o nome da propriedade dele, tá? E ele contou a história de como ele queria conquistar São Bernardo, de como ele conquistou e o fim dele e de São Bernardo, tipo assim, tipo, é tudo em volta daquela propriedade, tipo, a vida dele era aquela propriedade e nada mais importava. É um livro triste, né, gente, porque tu vai pensar que pode acontecer várias coisas felizes pra ter um final feliz, mas tem um final realmente muito triste, então, tipo, o seu Paulo Nório fica solitário, sem nada, sem ninguém, e até mesmo sem as posses que ele tanto queria, então, tipo, de nada adiantou a vida dele, como ele mesmo fala. Era isso, gente. Esses livros da URGS me deixam realmente um pouco deprimida, porque em Hamlet todo mundo morre, né? Em São Bernardo, o seu Paulo Nório fica sozinho pra sempre. Mas, enfim. É um livro muito bom, aconselho vocês a lerem, quem não puder. E não esqueçam que somente a minha resenha não vai preparar vocês para o vestibular, vai dar uma base apenas, que é a minha visão dos fatos que eu considerei importante, do que eu lembrei. Mas quanto mais resumos e coisas vocês lerem, caso não possam ler o livro mesmo, melhor, tá? Então não se baseiam apenas por este vídeo.
Era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tô muito feliz que o canal tá crescendo. Ai, tô muito feliz mesmo. Em breve eu prometo que eu vou trazer as novidades que eu já prometi no vídeo de Hamlet. Mas era isso, um beijo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, porque vai me ajudar muito de verdade. E seguir o canal lá no Instagram, que eu vou deixar aqui o arroba. E também me siga nas minhas redes sociais pessoais, porque eu adoro conversar sobre livros. Tem o meu Scooby aí pra quem quiser ser meu amigo. Era isso, um beijão e até a próxima.